Para falar mais uma vez, continuar a nossa série Mulheres da Bíblia, juntamente com as minhas amigas Simone Mendes e Maristela Miranda. Meu nome é Giovana C. Ferreira e Jesus está aqui conosco presente. E dessa vez nós vamos continuar falando sobre mulheres da Bíblia, né? Já falei. Mas eu já falei. Ô Jesus, o que é isso? Eu já falei. programa de DNA. Só acontece que agora nós vamos falar sobre Batseba. Ô, gente, é bonito falar sobre Batseba. A gente estava estudando sobre Batseba. Bonito falar sobre Batseba, viu? Vocês vão ver que Batseba era uma mulher, leia pra gente, mulher resiliente. E nós vamos ver o que significa isto. Uma mulher resiliente, é uma mulher resiliente. Jesus, nessa tarde, eu te peço que nos abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tenha misericórdia de nós, Pai. Que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e frutifique, meu Deus. Frutifique, Pai, produzindo frutos dignos de arrependimento e nos encorajando, Pai, nos fortificando, nos fortalecendo e nos certificando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E o nosso texto-chave, gente, vai estar lá em 2 Samuel 11. Só que nós não vamos ler o texto todo, nós vamos pegar alguns trechos aqui, tá? Então a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é quem era Batseba. E para isso eu peço que você leia pra gente, Maristela, 2 Samuel do 11, do 2 a 4. Lê pra gente. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. 2 Samuel 11, 2, 4. Então veja, gente, que Batseba ou Batsua, como algumas bíblias traduzem, cujo nome provavelmente significa filha de um juramento, ou sétima filha, ou filha da abundância, segundo 1 Crônicas 3:5, era uma mulher muito bonita, né, gente? Se fosse mulher feia, eu acho que Davi não tava nem aí pra ela, né? Não é? E ela era filha de Eliã. Então nota-se que para trazer a Bíblia trazer o nome do pai dela, esse Eliã não era qualquer um, né, gente? Né? O pai dela não era uma pessoa qualquer. E ela era casada com Urias, né? Urias era um dos soldados oficiais do exército lá de Davi, né? E ela estava fazendo o seu ritual de purificação pós período menstrual. Ou seja, ela estava obedecendo, que estava lá na lei de purificação, que estava lá em Levíticos 15, 19. Nós tivemos aqui um estudo sobre a mulher do fluxo de sangue, que nós temos um pedaço dessa lei, né, de purificação. Então tem gente que fala, que acha que Batseba estava lá tomando banho, se exibindo pro rei. Ah, a mulher estava lá tomando banho na casa dos outros, passeando lá, ó, tomando banho pra casa dos outros, para os outros ficarem olhando ela nua. Não. Ela estava fazendo um ritual de purificação. Depois da menstruação, a mulher tinha que se purificar, se lavar. Ela ficava separada por 7 dias. Depois ela tinha que se purificar e provar que ela estava limpa, purificada daquilo, para ela tocar nas coisas, nos objetos, para tudo na casa dela se tornar limpo de novo, purificado. Porque enquanto que ela estava menstruada, tudo na casa dela se tornava impuro. Cama, objeto, o tecido, tudo que ela tocava. Então ela ficava separada. Com certeza, talvez um quartinho fora de casa, né? Aí tomava banho lá fora de casa mesmo e depois voltava pro recinto, para dentro da casa. Aí o Davi, curioso, não tinha nada para fazer, enquanto que os generais dele estavam de guerra lá lutando, ele foi descansar, porque o texto fala bem claro, tava todo mundo lá lutando e ele descansando, ele não saiu de guerra não, mente vazio. Aí terminou lá, acabou de almoçar, foi lá, ó, passear na varanda. Aí olhou, ficou olhando a mulher dos outros, curioso, foi olhar a mulher dos outros. Não bastava as dele? Não bastava as dele? Aí sentiu o desejo por mulher dos outros, em vez de pegar a mulher dele, falava: vem cá, comadre,
levar a mulher dele lá pra recâmara, não é? Podia escolher, né? Podia escolher qual que ele queria, porque foi isso que Deus falou pra ele, podia escolher qual que ele queria. Gorda, magra, não é? Não, eu quero aquela lá, ó, é aquela lá que eu quero. Cobiçou a mulher do outro e pegou, tomou a força. Foi isso que ele fez. Mandou, né? Ele abusou do poder, né? Né? Porque ele foi lá, né? A mulher naquela época era tida como propriedade do seu marido. Aí ele foi lá e tomou a propriedade de Urias, né? Porque com certeza aquela mulher, ela amava o marido dela, gente. Ela amava o marido dela, né? Então leia pra gente, Simone, 2 Samuel do 11, do 4 a 5. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. 2 Samuel 11, 4 a 5. E veja, gente, que esse caso ele não é tratado como estupro, sim como um adultério, porque Davi era rei. E o rei gozava de todos os privilégios. Mas caso ele não fosse rei, o caso seria tratado como um estupro, sim. Até porque é um caso a se pensar. Porque veja que nas consequências sobre aquele pecado, sobre os pecados que foram trazidos sobre Davi, veja que foi esse pecado que ele visitou na casa dele, não foi? Foi. Porque Natã falou com ele: por 4 ovelhas você vai pagar, por uma ovelha você vai pagar 4. E você veja que um dos filhos dele estuprou a irmã e 4 filhos dele morreu. 4 filhos dele foram mortos. Então quer dizer, olha para você ver, Davi, ele reconheceu que ele pecou contra Deus somente. Então quer dizer, talvez ali ele teve que se arrepender desse pecado para ele aprender que não se faz, que não se pega à força mulher nenhuma, filha de ninguém, né? Mulher de ninguém. Talvez quando a filha dele lá foi violentada, talvez ele se arrependeu. O Salmo 51, gente, é de uma riqueza. Com certeza ele arrependeu. De uma riqueza. Eu acho que todo mundo que está sofrendo pelos seus pecados deve ler o Salmo 51. Ler o Salmo 51, meditar em cima do Salmo 51. Porque aquilo ali é de uma riqueza. Quando ele fala: pequei contra ti somente, Senhor. Né? Lava-me, purifica-me, Senhor. Porque aí eu ensinarei ao pecador e ele se arrependerá. Porque só quem realmente peca e se arrepende é que tem condições de falar sobre pecado para a pessoa, para que a pessoa possa se arrepender. Porque ele fala: olha, não vai por esse caminho, não. Eu pequei, mas eu me arrependi. Né? Eu me arrependi e eu posso dizer: não vai por esse caminho, não vai, porque esse caminho é para a morte, né? E aí depois dessa tragédia, Batseba se descobriu o que, gente? Grávida, não foi? E aí o que ela fez, gente? Mandou avisar. E isso, veja que qualquer uma no caso dela enlouqueceria, não enlouqueceria, gente? O que ela fala pro marido? Não é? Pois não, mas o que ela fez, gente? Ela foi diretamente pro causador daquilo tudo. Quem foi que causou aquilo tudo? Foi ela? Não, foi ele. Foi ele. Então, ele que desse um jeito, não é? Ele não era rei? Ele que se virasse. Ele não era rei? Ele não a tomou como propriedade, não a tomou? Então, veja que foi ele que enlouqueceu, tentando dar um jeito de esconder todo aquele jeito abusivo que ele tinha feito. Toda aquela coisa ali que ele tinha feito, não foi? Foi. Tentou dar um jeitinho. Aí, o que foi? Ela falou com ele, só simplesmente falou: não foi você que causou tudo isso? Se vira. Em outras palavras, foi isso que ela estava dizendo para ele. Eu não posso com você, você é rei. Agora se vira. Em outras palavras, era isso que ela estava dizendo. E aí, o que ele fez? Ele mandou trazer o marido dele covardemente, ardilosamente. Mandou trazer o marido dela e mandou o marido dela descer para casa para ter relações com ela, para poder... Limpa mesmo, né? Já estava limpa mesmo, purificada. Aí o marido descia, qual a intenção? O marido descia, ficava com ela, para todos os defeitos, o filho era dele. Era do marido. Mas o marido dela era tão fiel ao rei, tão fiel aos amigos, aos compatriotas. O que o marido dela fez? Não, eu não posso, meus irmãos estão lá na guerra e eu vou me divertir com a minha esposa? Não posso. Dormiu lá, embriagou o homem dormiu lá na porta. Lá. Não adiantou. A mente do homem, ó, tá focada na guerra. Focada na guerra.
colocar. Se o Davi tivesse, né? Quando ele viu que não teve jeito, mandou o homem levar a própria sentença. Manda colocar ele na frente. E ele era tão honesto que nem leu, né? Nem leu. Se tivesse lido, ele Gente, ia se o homem fosse curioso, igual o próprio Davi era, né? Olhando lá na janela da vizinhança, Não leu. não leu. Entregou o homem fiel, um homem fiel, gente. Um homem bom, fiel. Olha que tristeza que dá, gente. Dá uma tristeza um trem desse. Olha o caráter dele. Ele não desceu pra casa dele, ele dormiu ali no relento. Levou a sentença, matou, o homem levou a sua própria sentença, deixaram o homem sozinho, o homem foi morto. Quando contaram para Batseba que o homem estava morto, que o marido dela estava morto, o que Batseba fez, gente? Batseba chorou, né? Batseba guardou o luto pelo marido, né, gente? Né? Ela guardou o luto. O texto fala assim, que ouvindo, pois, a mulher de Urias, lê isso, mas é segundo Samuel 11:26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias... Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido estava morto, lamentou a seu senhor. Pois é. Gente, então isso aí dá pra gente entender que ela amava aquele marido, porque só guarda luto, gente, quem ama, gente. Só guarda luto quem ama. Você vê lá o caso de Abigail, uma das mulheres de Davi. Quando o marido dela, que era um homem mau, Nabal, morreu, gente, Davi mandou avisar que queria ela como esposa. A mulher, na mesma hora, a mulher montou no jumento. A mulher montou lá, montou no jumento, falou que cuidava da casa toda, ó. Foi atrás de Davi. Agora, tchau. Mulher na mesma hora falou, pra já, meu rei, pra já, tô indo. Tá nem aí, o marido era mau. Mas Batseba não, Batseba guardou o luto, gente. O luto naquela época durava mais ou menos de 30 a 40 dias. A mulher ficou ali guardando o luto, chorando, né? E passado o luto, o que Davi fez? Davi, como bom da história, né? Ele assumiu aquela mulher, bom, né? um rei bom, né? Bancando bom. Ele levou aquela mulher pro palácio, né? Assumindo ela e o filho dela, né? Porque para todos os defeitos o filho era dela e de Urias, né? Então vocês entenderam a jogada política de Davi? Com certeza. Maldade, Né? Só acontece que ele foi desmascarado pelo próprio Deus, né? Porque Deus abomina a mentira, né, gente? Jesus é a verdade. Tem gente que tá seguindo a verdade, querendo seguir a verdade na mentira, né? É por isso que o próprio Deus desmascara as pessoas. Porque fala que o mentiroso, né, que o falso não vai ficar na congregação dos santos, né? Então, quer dizer, a pessoa quer seguir a verdade usando de mentira. Não tem como, né, gente? Uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Aí Deus usou o profeta Natan para desmascarar Davi, né? E aí, gente, Davi, o profeta Natan fala com ele sobre o pecado dele. E como consequência daquele pecado, aquele filho é morto. Gente, imagine o quanto que Batseba sofreu. Porque o primeiro filho dela, gente, não era o primeiro filho de Davi. Embora ele jejuou, embora ele orou, mas era o primeiro filho dela. Gente. Perde um esposo, perde o marido. O marido foi assassinado. Isso. Gente, mas ela sofreu tudo, ela enfrentou tudo com resiliência, gente, com resiliência, né? Mas vamos ver o que significa resiliência, gente? Entenda que resiliência é a capacidade que nós temos de voltar ao estado normal, tá? Apesar daquilo que nos aconteceu. É quando nós nos adaptamos à mudança, e isso até as mudanças mais difíceis, tá? Até as mais difíceis. Entenda que no campo da psicologia, a resiliência significa resistência ao choque, à adversidade, aos infortúnios. Você vê que aconteceu muitos infortúnios com a Batseba. Foi pega à força por um rei que ela, né, não queria, porque com certeza ela não queria o bonitão do Davi. Ela queria o marido dela que estava na guerra. Foi tomada à força. Com certeza estava até sentindo dor, né, gente? Porque pós-período você sabe que a mulher sente dor, né? Resultado. Aí depois o marido morre. Aí ela tem um filho, se acostuma com aquela gravidez. Aí o filho morre, o bebê morre. E aí ela tem que ficar ali. Não,
e outra coisa, você acha que ela deve ser bem vista aos olhos das outras? Não, e na hora que ela chegou no palácio, as outras mulheres devem ter olhado pra ela com uma cara. Imagina, é isso que eu pensei. Imagine com cara que as mulheres devem ter olhado pra ela. Porque ela não era feia, né? Ela era muito bonita. Ela foi bem recebida. Né? Com certeza ela não... Ô, gente. Né? E esse termo resiliência, ele é um termo usado em diversas áreas do conhecimento, tais como na administração, na ecologia, na física e na psicologia. A palavra resiliência também tem sido muito utilizada para descrever o comportamento humano, pois fala resiliente quando a pessoa se mostra capaz de voltar ao estado habitual de saúde física e mental para passar por uma experiência após passar por uma experiência difícil. Assim podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Estou aqui. Então, quando nós adaptamos a mudanças, sendo elas mais difíceis, nós estamos sendo resilientes. Entendeu, gente? Entendi. Resiliente. Só acontece que por causa do homicídio de Davi, né, gente, a criança morreu, então Batseba encontrou tudo isso, né, gente? Só acontece assim, que ela se consolou fazendo, Deus a consolou, dando pra ela um outro filho, né, gente? Dando pra ela um outro filho. O que aconteceu? Né, por causa do homicídio, a criança morreu, então foi mais um sofrimento para Batseba, né? E o que ela podia fazer, gente? Nada. Mais uma vez ela foi resiliente, porque ela não podia fazer nada, concorda? Nada. Mas Davi veio e a consolou. Aí foi que ele foi um esposo dela de verdade, concorda? Né? Porque aí ele não fez com que ela se sentisse mais uma mulher forçada, nem uma mulher violentada, nem injustiçada, mas sim uma mulher amada e desejada por aquele homem que agora tinha se tornado de fato seu marido, né? Pois agora todos sabiam do pecado dele, concorda? Até mesmo Deus, porque o pecado dele passou a ser exposto. Agora não era só ela que estava se tornando uma coitadinha favorecida, não. Todos sabiam que ela estava ali, não por vontade dela, mas por causa de um pecado que era dele, mas que agora ela tinha o direito de estar ali, né? Então Davi, aqui, ó, a Bíblia fala assim que Davi, lê aí no 2 Samuel 12, 24, Simone. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. 2 Samuel 12, 24. Olha pra você ver, e veja que de todas as mulheres de Davi, Batseba foi a que mais teve filhos com ele. Juntos, Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos, Salomão, Simeia, Zobabe e Natã. Olha pra você ver, ela pôs o nome do profeta que desmascarou Davi. Foi usado por Deus para desmascarar Davi, ou seja, esse homem aí foi usado por Deus para provar que eu não sou a coitadinha, não. Que eu sou a mulher injustiçada, mas que Deus está me fazendo justiça. Porque o meu filho agora está sendo amado por Deus. Amado por Deus. Porque naquela época a mulher ter um filho, o filho morrer, é uma maldição, gente. O que será? Por que Deus matou o filho dela, hein? Que pecado que essa mulher fez, hein? Para Deus matar o filho dela, né? E sabia, gente, que por causa de Salomão, o filho primogênito entre ela e Davi, né? Se tornou, e por causa do filho dela, entre ela e Davi, Batseba se tornou a rainha mãe de Israel. Gente, ela teve essa honra. De todas as mulheres de Davi, ela foi a única que recebeu essa honra. E isso porque Deus é maravilhoso em honrar aqueles que um dia foram desonrados, gente. Quando ela foi pega lá por Davi, isso foi uma desonra, gente. Uma desonra que aconteceu com essa mulher, né? E Batseba, ela aparece na genealogia de Jesus. Outra honra para Batseba, né, Maristela? Outra honra para ela, né? Mas entenda que é justamente aí que nós devemos agir com resiliência, gente. Porque se nós agirmos com a revolta, talvez nós nunca colheremos a honra por parte de Deus. Então, quando a gente se sente desonrada, a gente tem que agir com resiliência. Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Mas eu vou me aquietar, vou aquietar meu coração. Parece que eu vou tentar me adaptar a isso aqui que está me acontecendo. Mas eu creio no Deus que vai me honrar um dia. Eu creio no Deus que vai me honrar um dia. E Deus vai me honrar. Eu creio que foi isso que ela fez. Eu creio, ela não entendeu aquilo que estava acontecendo com ela. Mas ela foi honrada.